Olá, gente, seja muito bem-vindo a mais um Converse Café Podcast. Gente, estou muito feliz hoje. A gente vai conversar com um amigo que eu estou conhecendo, mas eu já considero meu amigo. Então, ó, antes do papo começar, que eu já vou apresentar ele, já compartilha essa live. Se você está no Facebook, eu vou pedir um favor para você. Migra lá pro YouTube, se inscreve no nosso canal, curta a nossa página, segue as redes sociais e vamos dar as boas-vindas. Matheus, muito obrigado pela tua presença. Já de prontamente aceitou. A gente não conseguiu fechar a data que a gente queria porque estava de aniversário. Glória a Deus. Glória a Deus. E muito obrigado por ter respondido e hoje está aqui para falar da tua vida aí, abrir esse livro da Amém. vida aí pra gente. Quero, antes da minha fala, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, Amém. né? E agradecer pela tua vida, né? A gente que... como amigos, né, a gente se conhece assim, mas hoje a gente poder estar junto, né, nesse projeto verdade. tão lindo, mano. Bah, esse teu projeto do podcast, mano, nasceu no coração de Deus, Amém. porque é uma benção, cara. Eu digo assim, ó, porque por tu ser uma referência, né, nessa área, então que Deus te use, né? Amém. Que Deus alargue as tuas tendas aqui nesse lugar, que Deus Em nome possa de Jesus. prosperar Eu recebo. esse projeto no nome de Jesus. Amém. Me sinto honrado de estar aqui contigo, viu? Glória a Deus, a honra é minha. Glória a Deus. Matheus, sem mais delongas, já quero perguntar. A gente sabe que hoje você aí é um servo de Deus, né? Tem uma igreja, depois nós vamos falar do ministério. Sim. Mas eu quero primeiro saber do Matheus. Matheus. Como é que chegou lá? Como foi esse encontro? Provavelmente teve dor aí nesse processo. Explica pra gente. Teve. Sabe que a minha história é o seguinte. Com 20 anos, eu pude conhecer Deus, né? A gente sabe que o salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Então, pra gente poder conhecer Deus, nós precisamos provar dele, né? Verdade. E o fato de provar Deus não é só indo num templo, mas é abrir o coração para poder receber aquilo que ele tem para nós. Então, a minha história é a seguinte, muito jovem, né? Eu fui pai muito cedo, eu e a minha esposa. A gente tá junto até hoje. A gente se uniu, né, com 16 anos. Eu tinha 16 quando eu fiquei pai e ela 14, né? Então você pode ver que Deus, ele começa, às vezes a gente nem compreende, mas às vezes até um momento que para nós na época era difícil, né? Sim. Tu vai olhar hoje, 16 anos, isso eu tô falando de 12 anos atrás, né? Há 12 anos atrás, eu fazendo Senai, né, e estudando, e né, nem pensando em trabalhar, mas já trabalhava em obra, né? Sim. Então, eu tinha, assim, uma vida, vamos dizer assim, uma vida pro caminho certo, tá? Sim. Então, acabou vindo, então, a minha guriazinha, né? Eu tinha 16 anos, na época, minha esposa 14, e a gente ficou junto. Então, ou seja, eu tive que amadurecer mais cedo, sabe? A minha maturidade, porque agora uma mentalidade jovem é cuidar agora de uma família, ter que administrar, né? Mas eu, graças a Deus, eu já tinha essa visão de trabalhar, estudar. Sim. Então eu já pensava assim num futuro, né? Mas Deus permitiu então isso acontecer. A gente, com 18 anos, a gente casou, né? Então eu fiz 18 anos, a gente casou. E dos meus 18 aos 20 anos, foi um período em que eu tinha família, mas não pensava na família. Né? Esse é o mal do homem, não reconhecer e dar valor para aquilo que Deus deu para ele cuidar. Verdade. Né? Se nós olhar, por exemplo, já quero usar uma referência bíblica, mas se nós olhar lá pro Jardim do Éden, quando Deus planta o jardim e fala pro homem, né? Agora tu vai ter que cuidar, porque tu tem que dominar sobre esse jardim, o governo é teu, né? Então o homem cuidar daquilo que Deus deu. Então o fato de eu não cuidar daquilo que Deus me deu, possibilitou então eu querer, vamos dizer assim, me preocupar com as coisas, não da casa, mas sim de fora da casa. Por exemplo, o futebol. O futebol era algo que
pô, mano, fez parte da minha vida de maneira que eu deixava de estar com minha família Sim. pelo fato de estar com amigos e futebol e tudo mais, torneios, e a minha vida então foi em volta desse resumo, tá? Sim. E aí o que aconteceu? Até que um dia minha esposa, né, ela ia na igreja, sabe? Então, tipo, por exemplo, no domingo, ela ia no culto e eu pegava e deixava ela lá. Eu digo, eu não vou entrar aí, eu vou jogar futebol, sabe? Então, o que acontecia? Mas chega um tempo, mano, que não tem quando Deus age, né? E ela buscando e orando e buscando, e até que um dia eu fui, né? Chegou um dia lá que a gente... o meu casamento, ele tava por um fio, né? Um fio. E aí ela pegou e disse assim, não, vai ter um retiro de casais. E eu nem sabia que era de igreja. Tanto que eu não sei se ela sabia que era da igreja e não me falou, mas pra mim eu cheguei lá, era um momento em casal. De casal. Sabe? De casal, eu não sabia de nada. Nada então, a ver com igreja. Nada a ver com igreja, não. Eu cheguei lá, pra minha mentalidade era tipo assim, pô, nós vamos ficar 2 dias lá em Gramado e vamos lá, e vamos curtir, vamos conhecer uns lugares, e deu. Essa era a minha intenção. Tanto que o valor era caro, né? Mas daí ela disse assim, não, eu quero fazer esse investimento, né? No meu casamento. E, mano, daí lá que eu me entreguei pra Jesus. Aí foi algo bem diferente daquilo que eu imaginei. Mas foi lá que eu provei Jesus, sabe? Lá que eu entreguei minha vida pra Deus, sabe? Foi a primeira experiência. A minha primeira experiência de entrega, assim, sabe? Foi num momento difícil do meu casamento, aonde a minha esposa, ela não desistiu de mim, sabe? Ela Deus, né? se manteve e, mano, a gente vê que é um propósito de Deus, sabe? Então, tipo, a minha mentalidade era totalmente diferente daquilo que eu vivi lá, sabe? Sim. E a ponto de eu viver algo tão sobrenatural na minha vida que eu me entreguei assim de corpo e alma, sabe? Sabe quando tu quando tu prova a Deus, mano, tu não consegue olhar pra trás e dizer, não, eu quero voltar aquilo, não. Mano, e a partir daquele momento ali, a minha vida, assim, eu comecei a viver o sobrenatural, sabe? Eu comecei a me dedicar a Deus, comecei a deixar as coisas de lado, comecei a priorizar Deus, né? Isso com 20 anos, né? Com 20 anos, com 20 anos, daí eu me batizei, né? Aí eu me batizei, bem certinho, quando eu fiz 20 anos de idade, no dia 13 de setembro, né? No dia do meu aniversário, eu pude nascer de novo pra Jesus. Bom, então é uma coisa muito... assim, a gente não compreende, mas é tudo Deus, né, que faz. E então eu faz 8 anos então que a gente serve a Deus, né? Que eu me entreguei. Sim. De maneira que por mais dificuldades que tenha vindo, por mais situações difíceis, já às vezes dá vontade de largar. Sim. Mas nunca de voltar para trás, sabe? Voltar aquilo que era antes ou fazer aquilo que fazia antes, sabe? Então, cara, eu louvo a Deus porque eu tive esse encontro com o Senhor me encontrou, né? E então fazem 8 anos já, né? Que a gente é servo de Deus, é filho de Deus, né? Sim. E ministerialmente mesmo, que Deus me deu um ministério faz 1 ano, né? 1 ano e meio, mais ou menos. Né? Então, essa é a minha história antes do ministério. Né? Então, a gente serviu a Deus aí, se dedicou. A primeira coisa que eu pensei, quando eu me converti, eu sempre digo isso, eu fazia academia, né? Uhum. Aí o que acontece? Eu já quero deixar bem claro aqui, a academia não é pecado, tá? Para os irmãos ficar ciente, mas que entenda aquilo que eu vou... dúvida, né? Entenda aquilo que eu vou dizer agora. Quando eu fazia academia, a minha motivação de estar lá era pecado. Tá entendendo? Entendi. Qual que era a motivação? A vaidade. Ou seja, eu vou fazer academia para me mostrar o meu exterior para os outros olhar, tipo... Esse era o meu pensamento, eu quero chamar atenção, entendeu? Ou seja, eu alimentava o meu ego, mano. Eu alimentava a vaidade, então a minha motivação de estar lá estava errado. Sim. E quando eu me converti, quando o Espírito de Deus entrou na minha vida,
Olha a oração, como é que pode, né? Olha só a oração. Eu tô na frente do espelho, dentro de uma academia, e eu disse assim, bah, Senhor, agora eu tô te servindo, né? Eu me converti e eu queria te conhecer. Falei bem assim, bem assim. E eu queria te conhecer, daí uma voz dentro de mim falou tipo assim, pô, mas então o que tu tá fazendo aqui? Vai ler a Bíblia. Não, na moral, cara. E daí eu me olhei no espelho e me senti assim, enojado, sabe? Sim, me deu um... E daí eu digo, não é pra mim. E aí eu fui ler a palavra, fui estudar, né? Fui fazer teologia, pra buscar o conhecimento do Deus que tocou em mim. Fui conhecer ele através das escrituras agora, né? Sim. Então, e aquilo ali pra mim foi uma experiência assim, ó, porque a voz de Deus ecoando dentro da gente e a gente poder obedecer, né? Sim. Porque nós provando Deus, basta agora nós escutar a voz dele e obedecer, né? Exato. Então, por mais que às vezes eu era muito inocente, porque tipo, eu era novo convertido. E aí a pergunta que fica tipo, mas tu agora se converteu, parou de fazer isso, mas não é que eu parei de fazer, é que na época, hoje eu consigo fazer. Sim. Mas na época a minha maturidade não era para aquilo. O que tem que ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo e enfim, porque muita gente confunde, porque quando a gente converte, sim, claro que hoje também a gente tem essa maturidade até para explicar isso, mas não é que nós paramos de fazer certas coisas. O problema é que antes nós, por exemplo, eu ouço de muitas pessoas o seguinte: para mim não tem festa alegre sem bebida. Então vamos lá. O problema não é a bebida. O problema é a motivação que faz beber. Não precisa da bebida para ter alegria. A questão da academia que você citou é justamente isso. A motivação de fazer academia era errada. É que era errada. Isso aí. Academia é bom, vai pra saúde. Saúde, pra mim, eu tô precisando. Eu aconselho, não. Mas é que a motivação é o que importa, que essa é a realidade. O que me motiva a fazer algo. Será que isso está de acordo com Deus ou não tá? Esse é o detalhe, tá? Então, o momento que eu vivi era um momento que eu não tinha maturidade para aquilo e nem motivação, porque a minha motivação era errada, tá entendendo? Então, quando a gente não olha de maneira diferente e aonde a gente se disponibiliza a fazer algo na qual a motivação não convém com aquilo, com o objetivo de Deus para nós, a gente tem que largar. Entendeu? Então eu fico pensando assim, eu louvo a Deus porque eu compreendi, hoje eu consigo compreender aquele momento que eu vivi. Talvez naquela hora muitas pessoas podem ter me julgado, tipo, eu fui muito julgado, né? Por exemplo, no meu trabalho, tipo, uma vez um cara chegou pra mim e disse, que adianta, tu já pecou, agora tu já tá condenado, tipo, e eu sem conhecer as escrituras, sem saber nada, eu lembro que parece como se me desse uma autoridade, eu disse assim, mas então é em vão o sacrifício de Jesus, se Jesus morreu pelos meus pecados, quem é tu pra falar isso? Exato. Sabe, tipo, me veio uma autoridade e eu não, tipo, não li a Bíblia, nada, tipo, eu era inocente, sabe? Tava vivendo, assim, o comecinho. Pra gente ver o tamanho da importância de se entregar. De se entregar, essa é a verdade. Você não precisa saber. Eu costumo até hoje, a gente eu prego, né? Nossa igreja nós pregamos, nós falamos, só que a gente... Eu digo assim, cara, eu não consigo lembrar, assim, a Bíblia diz o endereço e tal, tudo mais. Mas a gente é tomado de uma autoridade, de algo do Espírito Santo que naquele momento sai tudo. Sai tudo que é necessário. Então, quem comanda é ele. Não quem comanda é ele. Então, é bem que a gente falaste, né? A gente, quando se entrega, a gente parece que... Como é que... Paulo diz assim, não é mais eu que vivo, mas é ele que vive em mim, né? Exatamente. Então, tipo, quando ele vive na gente, a gente tá disposto a fazer aquilo que ele quer. E assim, ó, a pessoa que se entrega pra Deus, mano, o Espírito de Deus, ele confirma o caminho que deve andar, tá entendendo? A pessoa que é sensível à voz de Deus, ela sabe para onde ela tem que ir, tá entendendo? Sim. Então o detalhe é esse, tu se colocar disponível para Deus para viver um propósito maior, tá entendendo? Muita gente quer viver coisas grandes, né? Mas
não quer passar pelo processo, né? Não quer deixar nada para trás, quer levar tudo junto. É um grande problema isso, né? O problema é que eu não sei, a gente conversa muito, contigo como a gente tem uns pensamentos muito parecidos, visões iguais. Sim, sim. Até pra gente ajudar quem tá assistindo, mas na minha opinião, é que teve um problema, assim, um ruído na comunicação, porque a gente sabe que a igreja, no passado, ela enfrentou muitos problemas. É verdade. Não sei se foi... quem sou eu pra dizer? Se foi por falta de sabedoria de algumas coisas e tal, que hoje, quando nós convidamos, você sabe, você trabalha com evangelismo, depois mais frente a gente vai falar, uma das primeiras coisas, os primeiros pensamentos e atitudes é, mas eu vou ter que parar de fazer alguma coisa. É verdade. Então hoje está muito implícito nas pessoas. Você vai falar com alguém e diz, cara, é que eu vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo. E você vê de uma maneira geral, você tinha reparado nisso, e é de uma maneira geral, não é? Então eu não sei se foi um erro da igreja lá atrás, da maneira de, por exemplo, ter cortado muita coisa, sem sabedoria, como por exemplo, o que nós estamos usando aqui, a própria internet. Eu acho que a igreja errou, porque quando a internet começou, a gente tinha aquele pessoal mais conservador, não, você é do demônio, do diabo, não TV, vamos usar. Só que hoje, a gente como servo de Deus, a gente tem que correr atrás de um tempo. Porque agora tá aí, tem tudo quanto é conteúdo que você imagina na internet, e os mais famosos, infelizmente, são aqueles que são contra os nossos valores e princípios. É verdade. E agora a gente tem que fazer uma correria para conseguir levar uma mensagem para alguém. Talvez se lá no começo tivesse a visão de que não, a gente precisa usar isso aqui e reverter para ferramenta, para Deus. Mano, esse é o detalhe. Como é que eu posso dizer assim, ó? Eu acho que a igreja viveu as suas fases e eu vejo que hoje um avivamento no meio da igreja. Que maneira esse avivamento? De maneira que Deus pôde dar maturidade para muitos homens de Deus para poder alcançar as pessoas, mano. Porque eu penso assim, vamos como é que eu posso dizer assim? Vamos tentar entrar assim lá no passado. Sim. Quando muitas igrejas sobrecarregaram o povo de maneira que tu não pode isso, tu não pode aquilo, sabe? Então tem coisa que, se a gente for ver hoje, vamos citar um exemplo de o homem tem que andar só de calça. Exato. A mulher tem que ser só de saia, não pode, sabe? Então, cara, isso são coisas que a igreja da época, o que ela preferiu? Não, eu vou cercar, porque daí não precisa nem conhecer. Em vez da igreja atacar direto na raiz do problema, que é o pecado, por exemplo, na roupa, a sensualidade. Então ataca direto lá. Exato. Não precisa tu chegar e dizer, vai ter que andar assim. Exato. O que a igreja fez? Ela não atacou no pecado, ela botou uma consequência. Não, tu vai ter que andar assim. E é assim. Então, o rótulo do crente, né? Então, assim, mano, e esse detalhe, eu não tenho preconceito nenhum, mano. Putz, a pessoa acha que ela precisa andar de social para servir a Deus, ela precisa andar de saia. Pô, mano, é ela e Deus. Eu não tô aqui para julgar, tá entendendo? Exato. Então, eu louvo a Deus porque Deus permitiu dar maturidade. Eu vejo isso uma maturidade em muitos pastores e muitas igrejas, e tu pode observar, mano, que muitas igrejas que antes defendiam usos e costumes, ou defendiam, hoje tu vai ver outra coisa, mudou-se então essa visão, mas não feriu o princípio bíblico, tá entendendo? Esse é o detalhe, tá entendendo? Aí falou tudo. Não feriu o princípio bíblico. Então o povo hoje, a facilidade de nós levar o evangelho e levantar essa bandeira do evangelho, ele facilitou. Mas ainda nós temos aqueles que dizem assim, mas agora para mim ser crente eu vou ter que comprar um terno. Não, e tem isso, né? Tem pessoas que ainda têm esse pensamento, mas agora eu vou para a igreja, eu vou ter que comprar um sapato social, sabe? Então tem eu vejo de maneira assim, não vou dizer um preconceito, mas é um preconceito, ou seja, eu nem entrei dentro do lugar para ver, não entrei no templo ainda para ver, mas eu já tenho esse meu preconceito de dizer que não é assim. É complicado, né?
a gente sabe que hoje, na minha percepção, o que tá... por que se tá mais liberal, vamos dizer assim, entre aspas, liberal? Sim. Porque eu acho que hoje houve uma compreensão através dos grandes avivamentos Claro, de tempos é em isso aí. tempos. Houve-se uma compreensão. Porque a cada milagre de Jesus aqui, eu gosto de todos. Alguns especiais, óbvio, mas em todos eles, como por exemplo a mulher de fluxo de sangue, aí nós tivemos duas curas. Né? Uma cura que dependia dela e outra cura que dependia de Jesus. Sim. Então, a forma que eu vejo sempre quando ministro, o que eu mais já preguei na minha vida foi sobre a mulher de fluxo de sangue, que aquilo é muito grande, muito abrangente. Ela sempre falou comigo, porque é uma mulher que está há 12 anos sofrendo. Né? Então, ela ouve falar de Jesus, só que nesses 12 anos ela fez de tudo que ela podia fazer. Gastou com médico, fez isso, fez aquilo, fez tudo aquilo. E aí essa mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude de fé. Quando ela toca as vestes de Jesus, ela é curada. Ela é curada, sim. Sabe? Então, como eu vejo sempre ministro, quando ela toca e a atitude dela, cura por fora. Mas Jesus para tudo. Porque há necessidade da cura por dentro. É verdade. Há necessidade da cura por dentro. É verdade. Então, eu sempre ministro isso, porque essa cura por dentro, quem vai dar é Jesus. Então, eu acho que, na minha opinião, durante este período, desses avivamentos, hoje entende-se o quê? Por fora é fácil. Porque as experiências com Jesus nos levam a mudanças. Sem contar as bênçãos que é estabelecida, você sendo cristão ou não. É verdade. Tá estabelecido é teu. Agora, no caso dessa mulher, houve cura por interior. Porque Jesus fez isso. Não, agora eu preciso te curar por dentro. É verdade. Né? Então, naquele momento, quando ele olha para trás, olha para ela, o Espírito sempre me levou a crer nisso. Agora eu vou curar o teu passado. Porque foram 12 anos de sofrimento. Eu sempre uso dois parâmetros. Eu nunca fiz teologia, mas eu sempre uso dois parâmetros. Como, por exemplo, uma mulher com fluxo de sangue, eu sempre uso como se fosse uma mulher casada, que teve que ser separada, porque na época da lei era o fluxo de sangue, ela tinha que ficar separada. Separada da família. Mas eu também, às vezes, trabalho o fato de ser uma menina. Imagina você uma menina que começou o seu período menstrual. Pode ser. E nunca parou. Aí tu a imagina Bíblia uma não criança, diz a idade dela, não né? diz a idade. Então você verdade. imagina uma criança, né, que começa a menstruar e tem que ficar longe dos pais, perde todos os natais, os anos novos, longe da família. Então a cura que ela precisa não é somente do fluxo de sangue. Olha quantos traumas essa menina tem. Por isso que eu acho que hoje está mais liberal, porque eu acho que a igreja está sendo mais incisiva, de fato, nas curas... De curar os traumas. Espirituais, traumáticas, do que tão somente o por fora. Tu sabe que se nós olhar para a Bíblia, por exemplo, os fariseus, né? Você olhava, os caras eram religiosos. Exatamente. A ponto de... os caras, eles oravam, mano, nas praças. Os caras jejuavam dias e dias. Os caras não... As vestes dos caras, tu olhava de longe, esse cara é... esse aí tem unção, esse aí é o... Aí daí tu olhar para aqueles caras e Jesus olhar e dizer, cara, o exterior de vocês, tá legal, mas o interior de vocês é como sepulcros caiados. Ou seja, vocês estão podres por dentro, vocês estão apodrecendo. Imagina. Então, putz, mano, imagina tu eu fico pensando isso no passado da igreja. Quantas pessoas, mano, que... como é que pode dizer assim, ó? Eles estavam debaixo de uma visão humana e seguiram aquele pensamento porque eles pensaram, não, eu preciso andar assim para mim ser salvo. Sim. Tá entendendo? E na verdade Jesus poderia pensar dessa pessoa, tu tá seguindo esse pensamento, essa linha de raciocínio, mas cara, por dentro tu precisa ser transformado, tá entendendo? E o detalhe é esse, que os judeus da época, eles pensavam em apresentar para as pessoas, eu sou assim, eu sou assado, eu sou religioso, né? E não se preocupavam com o que estava dentro. E o detalhe é que na ótica de Jesus não é o por fora, é o por dentro. Tá entendendo? Por isso que eu sempre deixei claro, esse dia eu conversando com um irmão, eu disse assim, mano, existe uma diferença entre arrependimento e conversão. Tá entendendo? O arrependimento é instantâneo. Me arrependi dos meus pecados.
não faço mais. Mas agora a conversão é diferente. A conversão é um ato em que o Espírito de Deus ele vai preparando a tua alma. Exato. Para tu ir se moldando às verdades de Deus, tá entendendo? E o detalhe é que a conversão não é da noite pro dia. Aí muita gente, mas tá indo na igreja, mas tá fazendo isso. Tá indo na igreja, mas faz aquilo. Pô, mano, deixa aí na igreja. Enquanto ele tá indo na igreja, a palavra tá tocando nele, a palavra tá transformando ele, a palavra tá santificando ele. Então deixa o cara aí na igreja, sabe? Exatamente. Então, e a gente olha assim, então quantas pessoas lá no passado não ficaram debaixo de um pensamento humano, pensando assim, pô, se eu fizer isso, eu vou perder a salvação. Tá entendendo? Então, nós temos que louvar a Deus porque Deus permitiu descortinar para nós esse tempo de liberdade, tá entendendo? De liberdade e compreender que o nosso interior que Jesus está olhando, tá entendendo? Por isso que ele diz lá, olha, como é que ele fala lá no dia do juízo? Olha, mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei. Não, mas apartai-vos de mim, eu não te conheço, cara. Tá entendendo? Então, tu imagina a pessoa seguir um pensamento, uma linha de raciocínio, e daí chegar no final do dia da vida da pessoa, Jesus diz, eu não te conheço. Tá entendendo? Então, eu fico pensando, porque Paulo, quando ele diz lá no capítulo 12 de Romanos, ele diz, olha, ele diz assim, ó, renovai-vos o vosso entendimento. Então, essa renovação do entendimento da pessoa é de não aceitar as coisas do mundo, mas por dentro dela ela aceitando e deixar a palavra moldar ela. Exatamente. Tá entendendo? E o detalhe é que eu tô vendo muito isso acontecer. Eu tô vendo muito isso, as pessoas sendo transformadas de maneira que, tipo, as próprias pessoas aí chegam em mim e dizem, pastor, eu era assim, agora eu tô, sabe? Meu casamento era assim e agora tá assim. Sabe? Então eu glorifico a Deus porque esse é o evangelho. Esse é o evangelho, tá entendendo? Não adianta eu chegar na igreja e dizer, irmãos, agora vocês vão ter que andar assim e assado. Não, mano, isso aqui é palavra minha. Mas agora no momento que eu chegar e dizer, irmãos, agora vamos andar conforme isso aqui, ó. O que tá nisso aqui, vamos ficar. O que não tiver, né, vamos deixar de lado. Tá entendendo? É exatamente isso, é dessa forma que eu penso, porque é muito maluco. Eu ia perguntar pra ti o seguinte, quando você falou da conversão, e eu também acredito que tem um momento da conversão, e também tem um momento do encontro. Porque não sei nem explicar em palavras, mas não é a mesma coisa, né? Porque quando a gente vai assim, como no teu caso, que eu também aceitei Jesus assim num retiro. Sim. E o nome era Encontro com Deus, e de fato eu tive assim, teve esse encontro. Cruzei com ele, né? Então a gente converte, aceita, tem um processo. Sim. E graças a Deus, depois de um período, e no meu caso foi depois de anos, claro, teve minha teimosia e tal, sim, tudo mais, mas aí veio o encontro. E depois que veio o encontro, aí você se torna inabalável, assim, na minha opinião, assim. Nós não somos santos e a gente escorrega, erra muito. Eu costumo falar assim aqui em casa, as pessoas que a gente ministra hoje dizem, cara, eu cometo erros assim que às vezes eu fico olhando assim, que minha esposa olha pra mim e diz assim, não acredito que tu falou isso. Porque a gente é falho. Sim. Né? Precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Mas de resto, outras coisas não abalam. Você fica com aquilo, não, mas eu tenho, mas se sente sozinho, mas eu tenho alguém que cuida de mim. Às vezes a gente esquece, mas tem alguém que é difícil a gente sair, desviar desse lado. Eu tenho umas convicções assim meio malucas, eu não acredito em desviado, porque aquele que não vai na igreja mais, ele tem algo dentro dele, eu acredito que está escrito, morreu, entregou, esse cara tem uma conexão com Deus. Eu acho que assim, mano, quem conhece Deus, ele não, tipo assim, como é que eu posso dizer? Quem tem esse encontro com Deus, quem prova a Deus, não vai querer provar outra coisa, tá entendendo? Que nem eu falo, na minha vida foi muito rápido. Tipo, eu creio que Deus queria me salvar tão rápido, porque Deus mudou a tal da metanoia, mudou meu pensamento de uma maneira assim que mudou a minha compreensão, sabe? A minha compreensão, assim, de olhar para as coisas, sabe? Eu tive essa... que nem eu falei, eu me entreguei, eu disse assim, Deus, governa a minha vida, me administra, muda a minha história, sabe? E eu pude ter essa mudança, sabe? Então, por isso que hoje
A minha experiência foi essa. Mas a tua experiência é diferente. A experiência, né, sabe? Cada um tem a sua experiência com Deus. Exato. Tá entendendo? Mas agora, a questão do desviado, eu não acredito no desviado. Tá entendendo? Desviado eu não acredito. Eu acredito que por situações da vida, porque se nós for olhar para a Bíblia, tu sabe que o diabo é ele quem lança a bandeja. Exatamente. Tá entendendo? Então, Então, vocês falam sobre os dardos flamejantes. inflamáveis do maligno, né? Exatamente. Então, o que acontece? Toda e qualquer ação de desvio, né? Ou do pecado é uma ação maligna. Exato. Tudo. Então, o diabo, ele vem para nos tirar do nosso rumo. Tá entendendo? Então, existem pessoas que desestabilizam por uma crise, por um momento que viveu na vida, tá entendendo? Que as pessoas se desestabilizam, mas eu nunca agi de maneira... Deus me deu um dom. Dou um dom pro meu pai e eu vejo que eu também tenho esse dom, que é o dom do amor. O meu pai, se tu chegar pra ele assim, ó, hoje, xingar ele, se tu bater nele, agredir ele, cara, no outro dia, o cara nem vai saber... ele vai conversar contigo. De uma maneira como se nada tivesse acontecido. E eu não sei como, mas eu tenho isso por mim, sabe? Que eu não consigo, como é que pode dizer assim, gerar mágoa dentro de mim. Tipo, sim. Por mais que as palavras às vezes agridem ou situações, eu não consigo guardar isso dentro de mim. Isso é o meu ponto positivo. Então, quando eu olho para alguém que um dia saiu do caminho, né? Ou foi tentar pegar um atalho e viu que não dá certo... O meu primeiro pensamento, mano, é amar essa pessoa. Amém. E trazer ela de volta. Amor tudo pode. Porque assim, ó, mano, não, é verdade. Porque se tu for analisar, tem pessoas que, tipo, não são preparadas pra chamar essas pessoas que saíram dos caminhos. Exato. A primeira coisa que é julgar. Exato. Tá entendendo? Tu tem que estar na disciplina, tu tem que estar isso porque tu fez isso, sabe? Então sempre, a partir de uma atitude, existe uma consequência. Mas nós, como portadores da promessa e tentar puxar essas pessoas, sabe? Através do amor, entendeu? É isso que eu creio. É isso que tu crê? Então a nossa visão é igual. O amor vence tudo, cara. Vence, porque assim, só somos comprados pelo amor... Então vence tudo. Deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinho. Claro. Já tá tomando café, mas eu sei que tu gosta de café, eu vou te servir mais. Porque a gente sempre fala que depois vão me xingar. Tu viu, né? A gente tava conversando em off, galera, assim, o Rodrigo não oferece café. E realmente eu me envolvo tanto com o papo, que graças a Deus sempre bom. E aí eu acabo esquecendo. Né? Acabo esquecendo. Vou servir mais um café. Enquanto isso, quero mandar uns abraços. Tem uma galera aqui com a gente. Glória a Deus. Tem uma galera com a gente aqui, Matheus. É o seguinte, ó. Só que tá ligado lá no YouTube, lá. A gente tem o Alex Fontoura, a Luana Freitas, a Jennifer Costa, a Nair Paranhos, tá aí com a gente. São lá da igreja. Olha aí, viu? Agora entrou o meu amigo Micael, Palhaço Zoinho, tá aqui com a gente. Que benção. Glória a Deus. A gente também, que acho que essa aqui tu não conhece, a Sabrina Maciel. Não, essa aí eu não conheço. Deus abençoe todos vocês, gente. Glória a Deus. Obrigado por estar com a gente, ó. Vai compartilhando, manda pros amigos. Eu não sei, acho que deu problema no Facebook ali. Então, assim, ó, corre todo mundo lá pro YouTube, tá bom? Compartilha com o pessoal aí, para aí. E tem uma outra pessoa aqui, cara, que eu acho que tu conhece, que é o Luiz. O Luiz trabalhou contigo na Controle. Luiz que trabalhou comigo. Isso. Chama ele de Zinho também. E ele é meu tio, ele te conhece. Diz, manda um abraço pra esse cara, que esse cara aí eu conheço. O Luiz, mano. Luiz, cara. Vai tentando Luiz. É que é tanta gente também, tanta né? gente. É complicado. Deixa eu achar aqui, ó. A minha produção aqui a produção aqui é doida. É Luiz Carlos. Meu Deus, não sei o nome do meu tio. É Luiz Carlos, né? Ele colocou aqui, ó. Já escreveu. O Matheus trabalhou com o tio Luiz, que é o nosso tio, lá na Controle, Luiz Carlos. Mas ele trabalha lá ainda? Não tá mais lá. Ele saiu de lá, tá na... Acho que ele foi trabalhar na... não, então... Trabalhando de empresa, mas você faz pouco tempo, faz muito tempo. Trabalhei contigo. Mas eu vou mostrar uma foto e vou... Tá, beleza. Não, depois a gente se... Matheus, deixa eu te perguntar algo que é muito importante, que é o seguinte.
Pode perguntar. Você começou lá no ministério, onde fez o retiro, né? Acredito que seja lá. Começou lá e tal, ficou por lá. E aí a visão não agradou. O que houve? Deu uma chamada. Quando pra gente, a gente não vai falar nomes, né, gente? Pra não ficar chato, a gente não vai falar nomes. Mas. Porque é absolutamente normal. Eu também tô em outro ministério, tá 3 anos, não quero sair mais de lá. Aí eu fui cuidar de mim, pastor Júnior cuidou de mim, né? Conta pra gente, cara, porque esse embate é normal. A minha história ministerial é o seguinte, Deus está trabalhando a minha vida, eu tenho um problema muito sério. Isso afeta o meu ministério, tá? Eu tenho um problema de crise de identidade. Essa é a palavra correta. Olha lá, ó. Ela chegou a pular na cadeira. Ela sabe como é que funciona. Bah, mano, isso é muito sério. Eu chego a quase embargar a voz aqui. Porque isso é uma coisa que, no começo, eu me dedicando, então, a Deus, assim, e tipo, não faltava culto, sabe? Tudo aquilo. Deus nos chamou pra obra, né? Tipo, Deus nos chamou pra ser auxiliar de obreiro, né? Auxiliar ali e tal. Depois a gente ficou como um diácono, né? O diácono é o que serve. E eu tinha um sonho, mano. Meu sonho era ser pregador do evangelho. Sim. Eu queria ser pregador. Só que eu tinha esse problema de crise de identidade, sabe? Eu tinha esse problema, eu não me reconhecia, sabe? Eu não tinha... Eu olhava pra alguém e dizia assim, não, eu quero ser igual fulano. Eu olhava, eu quero ser... E daí eu não conseguia, sabe, ser igual, e aquilo era uma barreira pra mim. Sim. Então, ou seja, eu colocava as expectativas nas pessoas, sabe? Porque eu via, né, o pregador fulano de tal lá, e pra mim era uma referência. Então, ou seja, eu quero ser que nem ele. Uhum. Só que quando a gente olha, nós podemos admirar essas pessoas, mas nós não podemos no nosso interior ser igual, porque cada um tem a sua identidade. Exato. Deus usa cada um da sua maneira, né? Exato. Então Deus tá me curando disso ainda. Então o que acontece? meu sonho era ser pregador. Eu queria ser pregador, então eu fui estudar, porque eu sempre tive zelo pela obra de Deus, a ponto de tipo assim, se tu vai me botar cuidar do som da igreja, a primeira coisa, não, vou fazer um curso pra mim fazer o melhor ali no som da igreja, tá entendendo? Então o que eu pensei? Se eu quero ser pregador, então eu preciso estudar, porque eu preciso buscar. O pregador é como é que se diz? O pregador, ele é o aluno que nunca vai se formar, então ele tem que estar sempre estudando e se atualizando. Então eu fui buscar esse conhecimento, só que daí qual que era o meu problema? No meu passado, eu fui apresentar um trabalho uma vez, de falar em público, e daí riram de mim, né? E aquilo dali foi a minha barreira. Então, tipo, pra tu ser pregador tem que falar em público. Então como é que tu... E aquilo dali foi uma coisa que eu levei pra minha história, cara, e eu não consegui desenvolver porque aquela situação que eu vivi no passado, ele vinha à tona. E aquilo, o diabo usou aquilo, mano, pra me parar, sabe? Porque, sim, tipo, daí, não é pra mim isso. E eu queria largar tudo, sabe? Tipo, já tava andando assim na caminhada, tava tendo experiências com Deus, sempre quis fazer evangelismo, sabe? Aí, às vezes surgiam as oportunidades, daí cuidei de jovens, né? Então eu tava atuando assim, mas sempre com aquela crise. Eu não sei quem eu sou, sabe? Eu tô fazendo isso aqui, mas, será que é isso aqui que eu quero? Então essa crise, eu não tinha uma identidade. Tipo assim, lá é o Mateus ali, tá vendo? E pra mim era diferente aquilo, então eu não me posicionava, tá? Então o que aconteceu? Fiquei, então, cerca de 6 anos, né, na igreja, servindo, fiel a Deus. Daí o que aconteceu? A gente congregava num lugar, né, no centro da cidade, né, a gente, apesar de que no nosso ministério que a gente estava, tinha congregações próximas de casa, mas, mano, sabe quando não, eu gosto de ir lá, sabe? Lá é o meu lugar, lá é a minha casa, sabe? Então, aí nós ia lá. E aí, como é que eu posso te dizer, assim, e daí Deus permitiu soprar um vento, né?
eu congregava lá com o Duda lá, né? Bah, o Duda... nós vivemos épocas assim, ó. Ele era tão usado por Deus, assim, naquele lugar que... quando ele cantava, assim, a glória de Deus descia. Ele é diferenciado, sabe? E ainda é. E ainda é, né? A gente até tava... Não sei se ele tá assistindo, será que ele tá... Não sei se tá assistindo, mas ainda a gente tava falando hoje mesmo do ontem, né? Do nosso culto de domingo. Porque ele tava... Mano, ele é usado por Deus. Eu falei pra ele no final do culto, eu falei, cara, você tava em outro lugar, não tava aqui, tava em outro lugar. Ele é assim, ele foi uma referência pra mim a respeito dos cuidados das coisas de Deus, porque ele era um cara que ele chegava mais cedo, ele arrumava o som, então e eu pude aprender isso com ele. Hoje eu aprendi isso com ele, de chegar mais cedo, sabe, organizar, ele é diferenciado. Então o que aconteceu? Nós congregava junto, aí Deus permitiu bater um vento, sabe? E daí foram saindo, assim. Aí os obreiros foram saindo. O Duda voltou pra casa. Isso, ele voltou pra casa. O Duda voltou pra casa. Ele foi, na verdade, assim, ó, quando ele saiu, sabe, daí... Como é que pode dizer assim? Não, a gente não ia ali por causa dele, mas parece que quando ele saiu, daí, foi a porta que todo mundo quis entrar também. Então, o que aconteceu? Aí nós fomos os últimos, sabe? Os últimos obreiros, né, a sair. Aí a gente saiu e foi congregar no mesmo ministério, só que próximo de casa. Aí nisso, os meus familiares congregavam lá, né? Daí, então, tipo, aconteceu que daí muitos ficaram, tipo assim, o Matheus agora não tá lá, então agora... E daí ficou aquele negócio. Daí os meus familiares, daí uns não iam mais na igreja, né? E cada um ficava num canto. E, mano, daí eu fui orar a Deus, assim, pensando, Deus, que estratégia eu vou usar pra que, né, eu possa trazer minha família de volta, sabe? Daí, na época eu conversei com o líder, né, com o pastor lá da igreja, e aí eu disse assim, Deus tocou no meu coração de eu fazer culto doméstico, né? E daí tu imagina eu com uma crise de identidade, almejando, o meu sonho era pregar a palavra, né? Porque quando eu era mais novo, muitas portas se abriram pra mim, assim, vai lá pregar lá, vai pregar lá. E eu renunciava, não quero, porque, tipo, eu pensava assim, eu não prego nem na minha igreja, eu vou pregar, na onde eu congrego, eu vou pregar agora, né? Sabe? Então, eu assumi aquilo com muita responsabilidade, então daí eu não ia, sabe? Daí, então agora, tendo que fazer um culto doméstico, a gente se reunia na nossa sala de casa ali. E aí era eu, meu sogro, os meus pais, minha avó e meu tio. E ali, a gente trazia uma palavra, sabe? Era bem simples assim, sabe? Era cerca de 45 minutos a 1 hora, e eu podia ali trazer uma palavra. Então eu sempre digo, eu sou pregador de culto doméstico, entendendo? Eu não sou pregador de congresso, sabe? Então eu sou pregador de culto doméstico. E a partir dali... Deus começou a trazer pessoas, sabe? Então, tipo, daí a gente já tinha um amigo, vamos lá, vai ter, né? Aí o que aconteceu? Daí, de um momento em família, virou uma igreja. Porque daí começou a vir um amigo, começou a vir um vizinho, sabe? E aí o que eu pensei? O que eu pensei? Eu venho aqui, trago a palavra, mas a gente precisava trocar um louvor, né? A minha guriazinha, ela cantava uns playback, assim, sabe? E eu pensei, nós precisávamos de um louvor. Aí o que eu fiz? Não, vou buscar, que é aquilo que eu te falei, eu busco para poder repartir. Então daí o que eu pensei? Eu vou tentar aprender a tocar violão, sabe? Fiz um intensivo. Eu vinha todos os dias aqui pra feitoria, num rapaz aqui como é que é? Aqui no... passou o cemitério ali, um pouquinho pra frente à esquerda vai reto. Como é que é o nome daqueles... Ali é... São Geraldo, isso? Isso, ali São Geraldo. Aí eu ia ali, o rapaz me ensinava, e todo dia, era eu e minha guriazinha, tocando violão. Então eu pude aprender o básico do básico. Tipo, eu não toco, mano. Eu sei o básico.
E aí a gente já começou, daí ganhamos um violãozinho, daí o violãozinho, daí a voz dela, sabe? Então, e aí ali começou, daí, como eu te falei, daí as pessoas começaram a chegar. Aí o que que aconteceu? Eu fui orar pra Deus, né? Eu digo, Deus, agora Deus tá trazendo pessoas, eu pensei assim, se Deus me der um lugar pra, né, pra cuidar dessas pessoas, né? Eu quero que o Senhor me abra uma porta, né? Fala comigo, usa alguém e tal. E aí eu fui conversar daí, né, Daí Deus abriu uma porta, né? Aí um irmão lá chegou lá, não, ó, eu vou construir aqui e vou dedicar a igreja. Daí ele mora em cima lá, né? Esse irmão é meu pai. Ele pegou ele, em forma de gratidão, né, a Deus, ele disse, ó, tudo aquilo que Deus me deu, eu vou dedicar um espaço para Deus. E aí ele fez. O espaço tem 7x11, sabe? Para começo tava ótimo. Então, aí eu peguei, daí o espaço estava sendo construído e eu fui orar, né, meu irmão? Eu disse assim, porque Deus usava as pessoas para falar comigo e dizer assim, ó, Deus vai te dar um ministério. Te prepara, porque a tua visão não vai encaixar na visão do teu pastor. Exato. E eu digo, porque eu não conhecia, como é que eu posso dizer? Eu não conhecia o meu pastor, entendeu? Então quem me falava isso conhecia ele. E eu fui orar, mano. Eu fui orar e pedi, ó Deus, levanta 10 pessoas. Pra me dizer se é pra mim ficar ou não. E daí eu me lembro que foi 20 pessoas que disseram, ó, tu não vai ficar. Nenhuma foi de acordo. Então, então seja o propósito, né? Aí, daí eu tive, no começo do ministério, eu tive a pior, como é que eu posso dizer, a pior decepção. No início. Que é, tipo assim, como é que eu posso te dizer assim, sem ferir a ética, mas tipo assim, ó, tu se decepcionar com aquela pessoa que tu não espera que um dia vai te decepcionar. Sim, eu sei também. Mano, daí quando eu me decepcionei, mano, de maneira que, eu quis largar tudo, daí, que era, no caso, o meu líder, né? Então, tipo, daí eu peguei, sorte que a minha esposa tava do meu lado. Bateu uma crise Elias, assim. Aí a minha esposa tava do meu lado, não, eu tô contigo, então tá. Glória a Deus. Aí assumi uma obra, aí fomos, né, orar pra que Deus permitisse alguém pra me ajudar, porque tipo, mano, tu imagina de um culto doméstico tu assumir uma igreja? Exatamente. É bem diferente. Custo. E pra glória de Deus, Deus colocou um pastor, o pastor Alceu, mano, pensa, mano, o cara muito usado por Deus, assim, ele pôde me ajudar no meu começo. Tá entendendo? Ele me ajudou, me amparou. Tanto que o nome do nosso ministério, eu sempre quis colocar palavra, entendeu? Tipo, ia ser palavra e alguma coisa. E o nome do ministério dele, da igreja, né, que ele fundou, é Assembleia de Deus, Palavra Viva. Assembleia de Deus, Palavra Viva. E eu, perguntei pra ele, né, só que eu não botei Assembleia. Sim. Eu botei Ministério. Entendeu? Porque o ministério é meu. Se eu botasse assembleia, eu ia ter que ficar debaixo de uma visão assembleiana. Sabe? Tipo, quem olhar assim, não, aqui é uma assembleia. Não, aqui é um ministério. Então, daí Deus permitiu isso acontecer. Ele me ajudou muito no começo, assim, pude aprender muito com ele, sabe? Foi um cara que me ajudou. E daí Deus começou a trazer as pessoas. Aí eu tinha uma barreira muito grande que era, tipo assim, por exemplo, a minha esposa dizia, não, anuncia que vai ter culto. E daí eu digo, que anunciar? Não precisa anunciar nada. Mano, olha só como é que é o bloqueio isso é crise de identidade. Mano, eu não queria que a minha imagem aparecesse na rede social, tu acredita? Tipo assim, ela dizia assim, faz um cartazinho que vai ter culto. Eu, capaz que fazer cartaz. Sabe? Olha a mentalidade, mano. Isso é muito sério, cara. Teve que aprender na barra, né? Não, daí tipo assim, esse era o meu pensamento. Daí Deus tinha dado um espaço e eu, em vez de, cria um cartazinho pra convidar o povo. Sim. E eu não, e eu bloqueadão, assim, sabe? Bem turrão, assim. Aí, daí a questão toda era o seguinte, era eu, a minha esposa e minha guriazinha, tá vendo? Aí, tipo, era aquilo. Regula o som,
dirige o culto, prega, canta, sabe? E era aquilo ali. E aí, mano, daí eu olho pra trás hoje, pra trás que eu digo, tipo, 1 ano e pouquinho atrás, porque nós estamos começando ainda. Sim. Mas Deus deu um crescimento de maneira assim, se tu me perguntasse, né, se na época que eu tava dirigindo o culto, né, naquela maneira, se Deus dissesse assim, se alguém chegasse, daqui a tanto tempo essa igreja vai estar lotada, ou vai dar um crescimento muito grande, e eu não acreditava, porque tipo, mano, não tinha essa visão, sabe? Então o que aconteceu? A minha esposa sempre do meu lado, mano, nos dias difíceis, ela do meu lado, e ela, não, tô contigo, vamos lá, e ela, através da vida dela, esse bloqueio que eu tinha de, rede social, essas coisas aí, caiu por terra. Aí foi onde eu fiz um Facebook, eu fiz um Instagram, sabe? Aí, então, Deus me libertou desse pensamento. Então eu pude, cresci muito só nesse fato, né? E aí Deus foi trazendo as pessoas. A nossa igreja hoje, eu falo, não a nossa igreja, o nosso ministério, ele é assim, ó. Muitas pessoas estão sendo capacitadas ali. Sim. Porque Deus permitiu das pessoas que nós batizamos ali, todas permanecem ali, sabe? Fiel. Que nem eu sempre digo para os meus obreiros, eu digo assim, olha, eu boto a mão no fogo por vocês, sabe? Então são pessoas fiéis a Deus, servos de Deus, sabe? E estão ali, sabe? Fazendo a obra, fazendo o melhor para Deus, né? Com uma visão bem diferente daquilo, da onde eu nasci, sabe? Sim. Tipo, da onde eu nasci, assim, da onde eu vim. Eu sempre disse pra Deus, se o Senhor me der um lugar pra cuidar, eu quero fazer aquilo que não fizeram pra mim, sabe? Então, eu tento estar sempre do lado, eu tento sempre, sabe, com essa visão de amor, trazer pra perto, andar junto, porque as pessoas precisam se sentir amadas. Exatamente. Tá entendendo? Existem muitas pessoas hoje frustradas, não só na igreja, mas na vida, sabe? Decepções de pessoas e nós precisamos estar do lado dessas pessoas. Exatamente. Então, o que aconteceu? Aí Deus agiu no nosso meio. Aí, por exemplo, assim, ó, eu sempre digo isso, hoje eu não tô debaixo de uma visão, de uma aliança com um pastor. Sim, tá entendendo? sim. Tipo, um exemplo, estudo de batismo, quem criou? Foi eu que criei. Então, tipo, tu imagina do zero, a igreja do zero, assim, ó. Sim. Tu que vai ter que ensinar, tu que vai ter, e depois enviar, né? Porque tu ensina e depois tu envia. Então, tipo, a gente agora conseguir colocar na igreja lá o IBE, né? Instituto Bíblico Esperança de Teologia. E hoje é eu que tô, né? Lecionando o povo e sabe? E ao mesmo tempo, eu sempre disse pra eles, olha, irmãos, hoje vocês estão sendo capacitados, mas eu também tô. Exatamente. Tá entendendo? Não é porque eu tô aqui ensinando que eu sei tudo, não. Eu ensino, mas eu tô aprendendo com vocês. Tá entendendo? Então, Deus, ele não mandou, assim, pessoas, vamos dizer, formadas, assim, mas Deus permitiu que as pessoas dali, que se converteram ali, fosse capacitada por nós, tá? Sim. Então a gente está trabalhando nessa capacitação e temos abençoado, assim, Deus fez muitos milagres, sabe? Milagres na igreja, assim, né? E nós estamos vivendo assim um tempo de eu sempre digo assim, nós somos uma humilde congregação, tá entendendo? Mas por mais pequeno que seja, diante de Deus ela meu Deus do céu. Pro reino, sabe? Nossa milícia é grande. Então, eu acho bacana, sabe, Deus, porque a gente estava conversando antes em off. 1 ano, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Quase 2 aí já, né? Vai fazer 2. Final do ano agora. Em novembro, né? Em novembro, final de novembro, já. E 2 anos, quase 2 anos. Tanta coisa já aconteceu, a gente já tem, a gente acompanha as redes e tal, conversar muito e tal, mas a gente tá sempre acompanhando e tudo mais. E eu vejo que vocês têm um trabalho muito bacana que eu queria que tu falasse um pouquinho, que era a questão do evangelismo. E vocês também
consegue lá, faz um trabalho com o alimento, Isso. ajudando instituições e tudo mais. É, Cara, em 2 anos vocês têm um belo trabalho. Pelo Pra que a glória gente de acompanha. Deus. Queria que tu falasse um pouquinho disso aí pra... sabe que hoje eu não... muita gente me critica, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu não... Eu trabalho, né? Eu tenho um trabalho Sim. secular e o meu momento hoje eu não almejo viver da obra, sabe? Ou seja, a obra me dá condições de viver. Hoje eu não tenho esse pensamento. Eu penso em prol da obra, sabe? Tudo que a gente faz é em prol de pessoas, em prol Sim. da obra. Vou te dar um exemplo, tá? A minha visão é o quê? Capacitação das pessoas. Não tem coisa melhor que nós investir em pessoas, tá? Então hoje, algum tempo atrás aí, eu paguei um professor de música para nós ensinar. Quem quer música? Eu quero. Então, e esse professor pôde ensinar por 4 meses, né? A igreja custeou isso, sabe? Então eu não... O recurso que é da obra é para obra, é para investir em pessoas. Então o que acontece? O meu sonho, tá? Sempre foi, que nem eu sempre falei, eu sou pregador de culto doméstico. Então o meu sonho era uma caixa de som e pregar na rua. Esse era o meu objetivo. E daí a gente não tinha ainda uma caixa de som, né? Uma caixa de som para evangelismo, que é a caixa com bateria e tal, né? E Deus colocou no meu coração para fazer o evangelismo. Olha só como é que é as coisas. Eu pensando assim, se tiver umas 2 ou 3 pessoas que possam nos ajudar, né? Eu já vou estar feliz. Olha o meu pensamento. E não é que a igreja se moveu assim, porque é aquilo, né? A igreja, ela é o reflexo do pastor, né, mano? Então, eu louvo a Deus por isso, porque eu, sabe, tenho colocado isso no coração da igreja, o amor às pessoas, o amor às almas, não o julgamento, sabe? Não julgar, mas sim o amor. E quando a gente fez esse evangelismo, Deus colocou no meu coração, irmão, nós vamos arrecadar nos mercados, né? Vamos nos mercados vamos arrecadar roupa. Nós arrecadamos tanta roupa. Pra ter uma noção, nós colocamos num reboque, que esse reboque é muito grande, praticamente como se fosse um caminhãozinho. E colocamos rancho e roupas. E, mano, realizei meu sonho, sabe? Então, pra igreja o povo ficou faceiro, assim, porque alguns irmãos depois, né, nas oportunidades falavam, né, o sonho do pastor, né, e tal. Então ficou marcado aquilo, porque foi, em 1 ano, foi o primeiro evangelismo. E esse primeiro evangelismo, ele abarcou muita gente, sabe? Tipo, foi quase toda a igreja, sabe? Então, o que a gente fez? Na época, a gente pegou as camisetas, assim, daí peguei uma caixa de som, e invadimos, assim, sabe, uma comunidade lá e as irmãs iam panfleteando, falando, não, do amor de Deus, sabe? Sim, sim. E aí alguns irmãos, a gente tem o nosso presbítero, né, o Josias, e as pessoas que pediam oração, ele entrava, orava, sabe? Então, e teve até... Jesus, sabe, salvou pessoas, assim, libertou pessoas naquele dia. E eu pude, que nem eu falei, realizar o sonho, porque daí, olha só como é que é as coisas. A caixa de som tava com problema. Eu comprei a caixa de som 0, nova, e ela tava com problema que ela não segurava a bateria. Tipo, não assegurava a carga, né? Sim. E eu deixei carregando a noite inteira, tipo, o dia inteiro anterior e a noite inteira. Quando eu fui pegar pra gente, daí eu saí do serviço mais cedo. Era no sábado, fui pegar, a caixa, não carregou, tipo assim. E agora como é que nós vamos chegar lá, mano, sabe? E não é que, pra glória de Deus, a irmã Márcia, né, a gente fez na frente da casa dela, velho. Porque daí a gente usou a energia dela. E deu bem certinho, sabe? Foi benção, sabe? E, aquilo ali ficou marcado, sabe? Pra mim, aquilo ali ficou na história da igreja, porque é difícil tu ver, assim, o povo se movendo em prol do próximo, né? Porque nem eu falei assim, ainda
essa semana eu tava falando com meu tio, muitas experiências, boas, ruins, né? Mas foram experiências que nós vivemos ali, sabe? E, bem, o nome do Senhor foi glorificado, sabe? Então nós temos hoje a gente tem, são 2 pessoas hoje que cuidam, né? Que é o Daniel e o Doiano. E eles cuidam do nosso evangelismo, eles são responsáveis por preparar, assim, sabe? Quando é que nós vamos fazer? Vamos fazer tal dia, sabe? E mover a igreja. Então, a gente vai agora, a gente tem um banco de alimentos, né? Tem um banco de alimentos. Esse banco de alimentos, só pra te ter uma noção, meu sonho é um mercado, tá? Um mercado comunitário. Esse é o meu sonho. Glória. Então o que acontece? Esse banco de alimentos eu fiz, mano, uma prateleira. Sim. Com 4 prateleiras ali. E ali o povo chega ali, bota o arroz, bota o feijão, bota, sabe? Sim. Então, em prol das pessoas que precisam, né, mano? Então, eu precisei. Não, tá aqui, ó. Só pegar, sabe? Então, pra glória de Deus, nós temos alcançado pessoas nesses momentos de pandemia. A gente ajudou bastante pessoa, porque o nosso rancho não é só o alimento bruto. Exato. Sabe? Eu sempre pensei isso, eu vou levar o arroz, o feijão, mas e a carne? Tá entendendo? Então hoje, por eu ter, como eu falei, do recurso da igreja, então a igreja, a gente leva um rancho, leva uma carne, sabe? Então a gente faz um rancho bem estruturado, assim, sabe? Benção, e isso, eu acho que, mano, isso pra mim é importante, entendeu? E hoje, falasses antes sobre fazer aquilo que não fizeram contigo. Uhum. Em relação a gente sabe que tem o pastor, ele sempre trabalha e trabalha muito. É verdade. Porque às vezes eu creio que você está começando o ministério. Eu nunca comecei isso. Onde eu tô já tá andando. Já tá andando, 20 Pegou anos pronto, e tal, é verdade. E graças a Deus, e nosso pastor, ele tem essa visão muito parecida Sim. com a nossa e tal. E atende muita gente. A gente tá entrando nessa, assim, de atender pessoas, conversar com as pessoas. E o que ele tem notado de mais comum hoje, porque hoje a gente entende, como nós falamos antes, que o que trava muita pessoa, aquilo que o teu maior problema foi um trauma. Foi um lá trauma atrás, que precisou ser desenrolado hoje. O que tu mais escuta das pessoas que hoje tu ministra, tu senta para conversar, qual é o assunto mais pautado dentro desses traumas, assim, para ajudar essa galera que tá assistindo a gente? Eu tenho vivido de experiências, tá? Por exemplo, quais tipos de experiência, tá? Esses tempos eu peguei uma experiência espiritual, por exemplo. Sim. Pessoas que estavam, assim, vendo coisas, sabe? Ações malignas, sabe? Então, a gente pôde ir lá orar, sabe? E essas pessoas puderam ser curadas ou puderam compreender aquilo que Deus estava permitindo elas ver. Outras situações, por exemplo, são crises na vida, os altos e baixos da vida, sabe? Sim. Os altos e baixos da vida. Unindo esses altos e baixos com o mundo espiritual, o que eu pude compreender isso tudo é que, por mais difícil que seja a caminhada pelos altos e baixos, pelas crises espirituais da vida, pelas ações malignas, né? O que eu tive aprendido com Deus, sabe o que era? É que muitas pessoas, por maior problema que fosse, essas pessoas, elas não desistiram de Jesus. Isso que foi algo que me marcou, sabe? De pessoas viverem assim crises a ponto de tipo, eu fiz de tudo. Eu aconselhei, eu não tenho mais o que fazer. Então o que eu vou fazer? Mano, eu vou te entregar nas mãos do Senhor. Sim. E Deus, Ele vai trabalhar por ti agora.
sabe? E a gente vê que essas pessoas não desistiram da caminhada. Então, se eu tivesse que falar para os irmãos a respeito do que eu tenho vivido e visto, né? Por mais difícil que seja os problemas da vida, seja na área financeira, espiritual, matrimonial, filhos, casa, emprego profissional, não desista de quem te chamou. Amém. Eu acho que essa foi a minha experiência que eu pude perceber, tá entendendo? Porque quando a gente se dispõe a cuidar de pessoas, eu sempre digo, eu vou até o fim, sabe? Eu vou até o fim pra ajudar, pra tentar solucionar, pra ver aquela pessoa restaurada de novo, sim, de maneira que, tipo, por exemplo, assim, o cara tá com problema lá sabe, na vida financeira, sabe? E, não, mano, vamos orar, Deus vai abrir uma porta. Não, calma aí, não é bem assim, sabe? E tu poder mostrar pra aquela pessoa que, tem solução. Não é bem assim, tu não é o final do mundo pra tua vida. Exato. Tá entendendo? Tem solução, calma, é assim, sabe? Então eu tenho procurado ir até o fim com essas pessoas. Eu sempre deixo claro até... eu sempre digo assim, eu vou até o fim, sabe? Tipo, a tua luta é a minha luta, sabe? Então teve dias que, mano, eu nem dormi de noite, dormia, sabe? E a minha esposa, mas tu tá pensando nisso ainda, sabe? Por problemas que eu pensava assim, ou seja, eu pegava aquele problema, não, eu preciso ajudar esse cara. Esse cara tem um potencial, esse cara nasceu pra dar certo, então ele não pode retroceder, não pode voltar pra trás, não, eu tenho que fazer algo pra que esse cara, sabe? Pra essa pessoa, ela sabe, ela reconheça e ela veja os erros e ela possa crescer agora, sabe? E então o que eu tenho aprendido diante dessas experiências de conselho é que essas pessoas, que o maior problema é quando as pessoas olham para trás e querem culpar Deus, né? Então o que eu tenho vivido Deus tem me dado assim, eu vejo uma sabedoria, uma maturidade para conversar com pessoas a ponto dessas pessoas poderem entender o processo que elas estão vivendo, tá entendendo? Então, e não olhar para trás, né? Eu não olhar, tinha aquela questão do desviar, tipo, vou abandonar a igreja agora porque eu tô desempregado. Tipo assim, não, peraí, vamos orar e Deus vai te dar vitória, sabe? Exatamente. E tu poder pegar junto com aquela pessoa e não, mano, vamos orar por ti, Deus vai te abrir. Tu crê que Deus vai abrir, sabe? E tu orar e Deus ir lá e fazer um milagre, sabe? Então... A gente é muito um motivador de fé, né? Isso. Eu olho o pastor, digo, o pastor, ele de fato, ele faz isso, ele cuida da ovelha, ele corre atrás da ovelha, ele cuida mesmo, né? Sim, eu gosto muito de Davi por isso. A descrição da vida de Jesus, ela tá inteirinha na Bíblia toda, e principalmente Davi, era o menor entre todos, era o que cuidava das ovelhas. Aí a Bíblia diz que enfrentou leão, e esse é o detalhe, urso, pra cuidar de uma Só que aí que entra o fio da meada, aí que entra aquilo que eu te falei. Eu quero fazer pros outros aquilo que não fizeram pra mim. Exato. Então, tipo, eu vivi tanta crise, tanto desânimo, assim, na minha caminhada e problema, assim, que ninguém chegou pra mim. E aí, como é que tu tá? Tá precisando de alguma coisa? Sabe? Mano, ninguém chegou. Então, eu fui uma pessoa que eu tive que aprender sozinho. Praticamente isso. Modo de dizer, aprendi sozinho. Mas eu tive que enfrentar as dificuldades de maneira que eu tinha que, eu não, sabe? Eu preciso absorver algo desse momento que eu tô vivendo para que lá na frente eu possa ensinar alguém, sabe? E eu tenho aprendido isso. Sabe que tava falando com um amigo, tá ligado com a gente aí, ele sofreu muito traumas assim na igreja também. E eu digo pra ele, cara, você precisa curar isso. É verdade. Eu falei pra ele, cara, eu não tenho poder pra curar, mas a gente sabe quem cura. E isso é o importante do congregar, né? Sim. Eu bato muito nessa tecla porque às vezes a gente tem muitas pessoas assim que às vezes faziam a obra e tal e tudo mais, ou de repente começaram
de determinado jeito. Sabe o Sim. que eu tô falando? Às vezes as pessoas têm um talento, tem alguma coisa assim, ela já entra na igreja, bota ela fazer alguma coisa, ela tá cheia de trauma, cheia de cura. No primeiro embate, já larga tudo. Já larga sai tudo. dali, vai pra outro. Acontece a mesma coisa. Então precisa acontecer essa cura e essa libertação, porque em determinado momento Deus vai curar. Precisa da perseverança. Só que eu vejo também que a primeira coisa que a pessoa faz, ela desiste. Ah, não, vou sair da igreja, vou fazer minhas orações em casa. Esse é o detalhe. E em casa, eu costumo falar assim, em casa você não tem confronto, porque ainda mais pro homem, a gente entende as hierarquias e tal e tudo mais. Então o homem como sacerdote determina-se muita coisa. É. Então você como sacerdote em casa, né, aqui em casa somos 4, nós começávamos a não ir mais na igreja, não, vamos só lá em casa, vamos só fazer aqui tudo em casa. Imagina, você não tem confronto de chegar alguém e fofocar sobre a sua vida. É ruim, mas é um remédio também, porque você precisa ser confrontado, você precisa ser enfrentado para curar esses traumas. Isso que tu falou agora é o resumo, né, do que eu te falei da minha experiência que eu tenho vivido nos últimos dias. Exato. Eu tenho visto pessoas, por mais difícil que seja a caminhada, eles não deixando de congregar, tá entendendo? Então, por isso que eu falei no começo, Deus permitiu das pessoas que estão ali com a gente, mano, são pessoas, assim, extraordinárias, assim, sabe? De pegar junto, sabe? Pegar junto, assim. E realmente, isso que tu falou do sacerdote do lar, eu confesso assim, eu só tô hoje no compromisso pelo fato da minha esposa. Porque se dependesse de mim, eu seria alguém que talvez iria no culto uma vez por semana só e deu. Não, pelo fato de tipo assim, ó, essa minha crise de identidade, esse meu problema me afetou de maneira que nem eu te falei, não tinha ninguém ali pra dizer, não, mas vamos lá, temos junto, não, Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar. Não tinha, só tinha ela, e ela chegava e falava tudo aquilo que, tipo, eu queria ouvir do meu líder, tipo assim. Sim. Eu queria ouvir de alguém que tem experiência, de alguém que, tá entendendo? Então, aquilo ali foi uma coisa que, me ajudou muito. Então, eu penso assim, se não fosse ela, né, se não fosse ela me ajudar, né, como minha auxiliadora, eu seria um fracasso, esse eu confesso. Hoje, com todas as palavras, eu tenho certeza absoluta do meu chamado e não volto atrás, de maneira a desistir, entregar o trabalho. Eu tenho certeza hoje. Mas eu confesso que, mano, ela me ajudou muito. Então, tipo, enquanto eu tava aqui com crise, sabe, querendo parar, ela já tava boa, ela tava avançando, né, na oração, na busca. Então, isso foi eu compreendi isso. Sim. Então, hoje nós abracemos juntos, sabe? Então, cara, é umas crises que vem na vida, mas, tu tem que estar afirmado. Por isso que tu vê muitas vezes aí as pessoas frustradas, né? Porque, sim. Pessoas frustradas, sim, com a liderança, tá entendendo? Com a liderança, com pessoas, pelo fato de, tipo assim, tu não foi aquilo que eu esperava na minha vida, sabe? Então, isso é uma, que nem eu falei, mano, é uma coisa que eu tô do lado, sabe? Eu tento, porque hoje a gente trabalha, então, é muito corrido, eu trabalho das 8 às 6 e é correria. Sim. Cuidar da igreja e sair e orar e ter tempo para as coisas, então, é correria. Mas é gratificante. Tu vê as pessoas sendo capacitadas, desenvolvidas, sendo usadas por Deus, e as pessoas querendo estar contigo. Não, eu tô contigo, os obreiros chegam, não, eu tô contigo onde for, o que tu quiser nós fizemos, sabe? Então isso, mano, isso não tem preço. Tem coisas na vida que não tem preço. Não tem preço, Não tem preço. Cara, que bacana, cara, essa corrida. Eu tava muito curioso, algumas coisas que eu vou perguntando. Claro, não, mas pode ir. As tuas falas já vai respondendo as minhas perguntas, porque eu gosto desse dinamismo, assim que funciona. Porque é massa, cara. A gente vê... tem N igrejas por aí. Eu nunca falo daquelas que eu não conheço. Eu não sei como é que é. Né? Hoje posso falar do Ministério Palavra Viva, porque a gente agora já sabe como é que é o Ministério. É verdade. Esse negócio de ser crente é muito louco, porque às vezes, por exemplo,
A igreja fica lá na Duque, né? Na Duque, aham. Então tem o parente, tem amigo, tudo lá e tal. E a gente sabe que às vezes o acesso fica complicado. E tudo que a gente mais quer é depois aprender. Matheus, eu vou te mandar um cara aí. Claro. Conversa com o cara aí. É verdade. O cara tá precisando de tal. Porque igreja é isso. A igreja vai além da placa. Vai. Né? Tem que ficar sempre implícito pra todo mundo é que a igreja vai além da placa. E isso, eu acho que isso aí que é o diferencial de muitos ministérios que... mano, a gente sabe que tem o joio e tem o trigo. Isso é fato. Normal. Tá vendo? Então o que acontece? Mas tu, o líder, ter a visão de reino, tá entendendo? E eu vejo que isso são poucos, cara. Tipo, visão de reino de Deus, não de uma placa de uma igreja. Tá entendendo? Porque hoje o reino de Deus que é a prioridade, entendeu? Eu não me limitar porque isso acontece, né? Muitas igrejas, tipo, não. Fulano não pode pregar aqui, nem ciclano pode sair pra pregar lá, sabe? Então, isso a gente vê que são visões, né? São visões. A gente respeita, mas é o reino de Deus que a gente defende, né? Por exemplo, a nossa igreja fazia muito tempo que queria fazer uma vigília, mas tava aqui, dava correria e tal. Então eu digo, não, deixa pra mim, eu vou organizar uma. A gente, né, nós temos lá os nossos cultos, assim, ele é nas quartas e sextas e domingo pela manhã, né? Quarta, sexta, 7h30 da noite e domingo pela manhã. Então nas sextas-feiras sempre eu e a pastora Magari, nós dividimos o púlpito para pregar e tal e tudo mais. E a gente tem a sexta-feira assim, já é mais profética, a gente determinar, sabe? Sim. A palavra ela tem poder, então, enfim. E tipo, a gente precisa de uma vigília. A igreja tem que ter vigília. A gente brinca assim, tem que ter vigília. E nós chamamos pessoas, né? Você estava lá conosco. E vocês se lembram? A gente pôde notar numa vigília várias tribos assim, totalmente diferentes, cara. Verdade. Tinha lá o Juliano, barbudão e tal, né, com a família lá, bênção, tava com a tua família. Então, sim, vários ministérios envolvidos, né? E nós tínhamos lá igrejas apostólicas, igrejas pentecostais, tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar, Tudo no mesmo lugar e fazendo aquilo que foi o tema que eu orei muito a Deus e quando falou em vigília, eu disse, eu tenho tema, porque aquilo jardim no meu coração, que é a restauração, né? Restaurar a verdadeira adoração. Agora a gente já tá fazendo uma próxima, porque eu tenho certeza que todo mundo saiu de lá assim, cheio, que foi bênção. E eu acho que essa integração entre as igrejas é importante. É importante. Porque eu acho que a visão nunca é trazer pessoas para a igreja, mas ganhar almas para o reino. Ganhar almas para o reino, é verdade. Sabe? Então, essa é a visão. Eu tenho esse pensamento. Eu sempre deixei claro, o meu propósito não é quantidade de pessoas, vou lotar a igreja. Não, o meu propósito são as almas. Eu sempre deixei claro, tanto que quando eu fiz o meu propósito com Deus, se Deus me desse um espaço, né, como igreja, né, templo, né, se tivesse uma pessoa, ia ter culto. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei pra minha esposa, não, se Deus der um espaço pra se tiver uma pessoa, vai ter culto, sabe? Então, eu não sou motivado por quantidade de pessoas, sabe? Eu sou motivado pela alma que tá ali, sabe? E isso é uma coisa que, é uma visão que, muitos deveriam de ter, vamos dizer assim. E hoje a gente sabe que o meio gospel é assim, eu só vou se a igreja for grande. Eu só vou por tanto, eu só vou por, sabe? Isso é uma coisa que é um reino, né, cara? Não tem preço. Matheus, queria que aí depois a gente fazer um corte bacana, tu falasse um pouquinho sobre o Ministério Palavra Viva, horários de culto, endereço da igreja. Falasse isso dentro de um minutinho pra gente poder fazer um corte depois pra gente poder divulgar, porque eu acho muito importante, né? A gente sempre fala que o nosso podcast a gente montou com uma razão. Um propósito. Qual é o propósito? Levar algo para alguém, motivar alguém, né? Graças a Deus, a gente não nichou assim, né? Eu sempre deixo claro para todo mundo, gente, eu sou evangélico, eu sou ministro de Deus, graças a Deus, foi ele que me escolheu, não foi eu que me auto-intitulei, mas a gente, né, ministra palavra, ministra louvor, e eu sempre gostei disso, assim, de entreter as pessoas e a melhor forma que a gente achou hoje pra fazer um podcast, a gente deixou, cara, 1 ano isso guardado. Imagina. 1 ano, porque eu não tinha
né, tudo que você viu aqui, eu não tinha nada, e Deus Foi foi conquistando, vindo, foi- vindo, Deus cara, foi- conquistando, foi bênção, ganhei umas coisas, cara, assim, sabe? É só Deus, agindo. é Eu verdade. digo agora, porque no começo a gente tava muito com medo, Sim. porque eu disse, como por exemplo, nosso primeiro episódio foi com um cara que não é cristão, não é evangélico, Sim, é sim. cristão, mas não é evangélico. E cara, foi benção, motivou pessoas. Glória assim, a Deus. porque eu acho que todo mundo tem uma história pra contar. Cada um tem uma Todo história, é mundo verdade. tem um testemunho. E eu tenho uma missão aqui. É sempre falar de Deus, falar de Jesus, Glória falar a Deus, do isso é amor. verdade. E tá sendo benção, assim, muita gente fala, repercute, então, por isso que agora a gente vai. Eu tenho essa série dentro do programa que é Um Tempo com Deus, a gente Aí, uma reflexão assim, rápida, certeira. O resultado está sendo maravilhoso, Glória a graças Deus. a Deus. Porque eu acredito que as pessoas necessitam de uma palavra de conforto. não, mano, e assim, ó, Deus vai te honrar muito. Amém, em nome de Vai Jesus. ver o que Deus vai fazer na tua vida, no Hoje- teu ministério e. Hoje foi um dia muito difícil, assim, sabe? Eu tô muito feliz de estar aqui, a gente tá rindo e tal. Mas eu enterrei minha tia madrinha hoje. Nossa, ela faleceu ontem, então a gente ficou sabendo ontem, falando dar apoio pra família e tal. E aí o enterro ele é sempre muito triste. Bah, Apesar da gente ter as nossas eu que crenças, sei. nossas convicções, é muito triste. Então hoje foi um dia complicado, mas tem pessoas que estão assistindo É verdade. que estão alegres, porque a gente crê que daqui a pouquinho a gente vai estar todo mundo junto, Tudo gritando junto. santo, 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 Glória a santo, Deus, é verdade. feliz e alegre. Por isso, cara, eu quero que tu fale aí um pouquinho, pra gente fazer um corte bacana da tua igreja, né? A igreja é de Deus, na verdade, mas o ministério que foi incumbido de tu cuidar e tá cuidando muito bem, diga-se de passagem. Tá, eu vou apresentar então em um minuto. O nosso ministério é o Ministério Palavra Viva, situado na rua Arthur Bernardes, número 108, no bairro Coab Duque, né, próximo da Avenida Mauá, ali, bem pertinho da estação Unicinos. Os nossos cultos são nas quartas e domingo, com início às 7h30. Das 7h30 às 9 horas da noite. Esse é o horário do nosso culto. Quarta-feira é o culto da palavra e domingo é o culto da família, né? Glória a Deus. Gente, é um lugar. Eu ainda confesso que eu ainda não fui visitar. Tô Vai esperando lá. o convite. Logo, logo. Vou Tô marcar esperando hoje. o convite, mas a gente acompanha muito pelo Face. O Matheus já foi lá pregar pra nós lá. E foi benção demais. Foi benção demais. Deus. Teve um que não disse assim, que palavra. Que palavra. Cheio de conteúdo, cheio de bacana. Então, aquele zelo que você falou antes, a gente vê que ele é real. Bah, e aquele dia, deixa eu te confessar, bah, aquele dia eu tava mais de 24 horas sem dormir. Bah, eu tava mal e eu digo, bah, irmãos, ó, tô arrebentado. Mas foi 15 benção. minutos. Mas a gente viu o zelo. A gente viu o zelo, o cuidado. Bah, O que foi ministrado. Foi muito benção, cara. Eu espero a gente continuar conversando Claro, muito aí ao longo do tempo. certamente, pode Ganhou contar amigo, comigo. que é um Conta admirador comigo também, e- porque a história... Eu amo história de vida, eu amo saber da história das pessoas. Que benção, independente não, de é. qualquer coisa. Essa é a nossa história, né? E não sei se, com certeza, os irmãos vão compreender, né? A nossa história de vida. Tentei passar com muita ética, né? Pode foi ver maravilha. que foi bem... Né? A nossa intenção aqui não é falar mal de ninguém, jamais. Exato. E tudo em prol da palavra e do reino, né? Amém. Quero deixar, antes de a gente encerrar, quero tornar o dia triste, mas hoje a gente tem um problema aqui na nossa comunidade, mais uma menina. Quantos anos tinha a menina? Tinha uns 15. Faixa etária, uma adolescente de 16 anos, veio a se matar hoje. Meu Deus. E é o terceiro caso em 2 anos aqui na nossa... O segundo caso, perdão, em 2 anos aqui na nossa volta. Da mesma escola. E eu sei que tem muitas famílias assim que nessa hora é complicado. Eu sei porque eu tenho a minha família que nesse momento está sofrendo porque perdeu alguém. E quando é jovem é complicado, porque a gente também perdeu. Meu irmão era muito jovem e a gente sabe o quanto dói. Mas eu queria, pastor Matheus, deixasse uma palavra para esse povo e que nós fizéssemos uma coisa. A gente vai fugir um pouco do costume do programa, mas que você deixasse uma palavra, fizesse uma oração em prol dessas famílias, porque a gente sabe o quanto dói perder alguém. É verdade. E esse momento, eu sei que até as palavras elas vão ao vento, mas a gente sabe que tem um que conforta. Gosto muito quando o salmista diz que
Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Eu vim agora do final de semana, né, de uma perca muito grande. Não só no ministério, né, o nosso músico. Aprove a Deus levar ele, né? Então eu já venho aí agora desde o sábado, assim, coração abatido, né? E mais crendo que a gente não pode perder a esperança, né? Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, se eu não me engano, ele fala assim, ó, não andeis como quem não tem esperança, né? E a esperança é aquela que não pode morrer, né? Por mais difícil que seja a nossa vida, as dificuldades venham, né? Por mais que a morte ela entre nas nossas portas, o que nós não podemos perder é a esperança, né? Porque quando a gente perde alguém que é arrancado dos nossos braços, fica o vazio no coração, né? Fica o vazio dentro da alma, mas esse vazio, né, ele não pode se tornar somente em tristeza, em dor, em depressão, mas esse vazio tem que se tornar em esperança, que um dia nós se encontraremos. Amém. Né? Um dia nós iremos se encontrar. Nós sabemos que hoje o nosso século é um século bem difícil a respeito da juventude, né? Mas um conselho que eu daria aos jovens hoje é investir em si mesmo, olhar para dentro de si, planejar os seus sonhos, os seus projetos e lutar para que isso aconteça. Tá entendendo? Que os jovens de hoje não sejam dependentes de alguém, mas que os jovens de hoje eles sejam corajosos. Amém. Coragem, esperança e força. Em nome de Jesus. É o que eu definiria hoje para nossa geração de jovens, né? Porque a nossa geração tem um potencial muito grande de crescimento, de expansão do reino. Então, coragem, força e o vigor é o que os jovens precisam, né? Porque as oportunidades a gente tem. Então, por mais difícil que seja a dor da perca, né, a esperança é aquela que não pode morrer na nossa vida. Essa é a mensagem que eu deixo para os jovens, para as pessoas que um dia passaram pela dor da perca, que é bem difícil, mano. Bem Não difícil. é fácil, né? Dói muito. Dói muito, porque a gente chegou em casa, daí eu cheguei em casa, eu sempre pedi a Deus oportunidades. E uma das oportunidades que a gente sempre pediu, eu sempre quis pregar pra minha família. É mesmo. Eu disse, eu falei, sempre pedi isso, Deus, deixa que eu pregue, eu quero pregar pra minha família. E a família é grande, porque tem a parte da minha esposa, que também é minha família, né? E a minha família também, meus familiares. E aí, tempo atrás, surgiu a primeira oportunidade. Nosso avô da minha esposa veio a falecer. E aí eles... não tem ninguém. Aí eles falaram assim... Cara, vou falar com o Rodrigo, pede pra ele chamar o pastor. E aí naquele dia o meu pastor não podia, porque tava atendendo outra pessoa. E ele disse assim, cara... Tu é um cara que trabalha aqui dentro, tu conhece tudo e Deus é contigo, cara. Faz tu. Eu falei, ele faz tu. Aí minha esposa maravilhosa, ela disse assim, ela falou, pensa que isso é uma oportunidade de Deus na tua vida. Glória a Deus. E eu fui orar e, de fato, porque Deus falou pra mim, era uma oportunidade que tu pediu tanto. Eu falei, mas nessa circunstância... Deus é fiel. Falei, sim, porque nessa circunstância a própria Bíblia diz, na festa é festa, mas no luto é um momento de reflexão. Reflexão. Então eu tive a primeira oportunidade para pregar para uma parte da família e hoje tive a oportunidade mais uma vez de pregar para outra parte da família. Isso então, mostra o caráter,
do obreiro aprovado. Né? Exatamente. Não precisa, não basta só manejar a palavra, tem que manejar bem a palavra. Exatamente. E manejar bem a palavra é estar disposto a falar a palavra independente da circunstância. Amém. Que Deus continue te usando, vá, Em que nome de benção. Jesus. E, gente, que Deus abençoe cada um que está assistindo conosco. Amém, Deus Você abençoe. possa ser confortado com essa palavra. E se você perdeu alguém, assiste aí. Não esquece de compartilhar com os teus amigos. Compartilha. E em nome de Jesus, abençoe você. Mateus, te agradeço que Tu pediu oração, né? No... pedi uma oração. Nós vamos fazer agora no final. Mas antes eu já quero fazer as considerações finais. Uhum. Quero te agradecer. Obrigado Mas mesmo. Que eu que te agradeço a gente por ter abrido essa tá porta junto, pra mim. né? Que isso, a gente tá junto aqui, cara. Tamo junto. Não é de hoje, eu acredito que Sim, sim, não. Deus tem preparado coisas aí para um É futuro verdade. maravilhoso. Em nome de E Jesus, eu creio. a gente tá junto, cara. Pode contar que ganhou um amigo Amém. no futuro. E mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. É, Abrir a tua vida, abrir coisas é particulares. verdade. É difícil, né, a gente falar É assim. difícil. Porque a gente tem que ter o certo cuidado, né? Porque Exatamente. tem gente que tá recebendo, né? Então tu tem Exatamente, a que, gente tá recebendo. tem que E tenho trabalhar. certeza que muita gente recebeu e ainda vai receber, Amém. porque daqui a pouco vai estar disponível aí o vídeo inteiro, o pessoal curtir. E eu peço perdão para as pessoas, porque nosso programa da semana passada deu um problema no e-mail, eu não consegui postar no Spotify. Mas eu já arrumei, então Glória. amanhã já vai entrar o programa da semana passada e também o programa de Aí, hoje olha aí. no Spotify para todo mundo Glória a Deus. assistir. Então, Mateus, brigadaço mesmo. Deus te abençoe, continue te usando em nome de Jesus. Amém. E deixa uma palavra e uma oração, E uma pra oração. gente encerrar. Eu faço a minha consideração final, então eu agradeço a Deus pela oportunidade. Quero vou orar pela tua vida para que Deus ele venha te usar muito mais nessa Amém. plataforma. Eu creio, porque isso é uma porta que Deus abriu, né? E eu me sinto honrado de estar aqui hoje. Glória a Deus. Que é o meu sonho de ter no nosso ministério um podcast, né? E é a primeira vez que estou participando. Então, eu me sinto honrado e feliz, e orar para Deus, né, te dar mais condição, assim, né? Porque vê que teu coração tá na obra, teu coração tá num propósito que é no coração de Deus, né? Glória a Deus. Então eu me sinto honrado e feliz, agradeço a Deus, que Deus abençoe tua família, tá? Temos junto para o que precisar da nossa igreja, nosso ministério, a gente está à disposição. E eu quero orar pelo povo, né? Quero orar pela tua vida, pela tua família. Oramos a Deus. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de poder estar na Tua presença, nessa porta que o Senhor abriu, ó Pai. E eu tenho a certeza, Senhor, que muitas pessoas vão ser alcançadas, Senhor, pelo Teu Espírito, através, Senhor, da vida do Teu Filho, Senhor. Então eu peço, Pai, usa ele, Senhor, nessa terra, Senhor, para levantar a bandeira do Evangelho, Senhor, para ele estar, Senhor, diante do Teu reino, Senhor, fazendo a Tua obra, Senhor. Então eu peço, Pai, honra a vida dele, Senhor, honra a família dele, Senhor, dá o sustento, aquilo que ele precisa, Senhor, nessa terra, Senhor, para ele continuar, Senhor, nessa caminhada e nessa porta desse podcast que o Senhor abriu. Eu te louvo e te agradeço, e eu peço a tua bênção sobre as famílias, sobre as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, as pessoas que se disponibilizaram e doaram o seu tempo para estar conosco. Eu peço a provisão, Senhor, sobre a vida delas. Eu peço as tuas mãos poderosas indo agora, Senhor, de encontro, Senhor, envia o teu Espírito, Senhor, porque só o Senhor conhece o coração de cada um que adentrou, Senhor, nessa live para nos assistir. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, brigadão. Continua compartilhando esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu.